Olá, humaninhos! E hoje vamos dar início a mais uma aula. Falaremos sobre a membrana plasmática, um assunto que eu amo de paixão. Vamos lá! Bom, como vimos na última aula, a membrana plasmática é aquela que delimita a célula, tá? E ela que vai separar o meio extracelular do meio intracelular, tá? Por ela fazer essa separação, ela permite entrar e sair somente o que ela quer e na quantidade adequada. Por isso que falamos que tem a permeabilidade seletiva, tá? Ela é semi-permeável. Ela até pode até passar ali um íon, um componente, tá? Porém, não é tudo que entra e sai. Tudo é muito bem controlado por ela, tá? Então, elas têm essa seletividade. E chamamos de modelo mosaico fluido por quê? Porque quando ela foi descoberta, quando se observou a membrana plasmática, viu-se que ela parece um mosaico. Vocês já viram um mosaico? Eu vou colocar em algum lugar aqui uma foto. Eu vou mostrar para vocês, para quem ainda não conhece. O mosaico é como se fossem várias colagens de várias formas ali, de vários tamanhos, meio irregulares, tá? E a membrana, ela não é regular, ela não é uma linha reta. Tá? Ela tem junto com os componentes dela, ela tem vários tamanhos esses componentes, tá? Por isso que ela foi designada como o modelo do mosaico fluido. E até hoje é aceito isso. E por que fluida? Porque ela não é uma membrana completamente rígida, dura, parada. Ela tem essa fluidez para ela poder se aderir às células, tá? Então, os componentes da membrana plasmática, como a gente já vai estudar, como proteína, por exemplo, elas não ficam intactas, paradas ali dentro, né, junto com a membrana plasmática, junto com os fosfolipídios, que a gente também vai estudar. Você tá olhando ele aqui, daqui a pouco ele tá onde? Tá aqui. Por quê? Porque ela é fluida, tá? Mas, porém, para ela não ser tão fluida, ela tem alguns colesterol, tá? Aí você fala, Fernanda, mas o colesterol não é ruim? Ele é ruim se ele estiver entupido nas nossas veias, tá? Mas quando há a quantidade certa, ele vai fazer vários papéis e um deles é fazer essa rigidez, tá? Da membrana plasmática. Mas como eu disse, tudo com muito controle, porque ela é fluida, não esqueçam. Ele só vai dar uma firmeza para ela, tá bom? Vamos seguir aqui então. Lembra que eu falei que ela tem a permeabilidade seletiva? Então a gente vai entender agora por quê. Aqui, digamos que eu tivesse recortado um pedacinho da membrana plasmática e ampliei ela, tá? Tá vendo que ela é fluida, ela não é reta, tá? Então esse desenho eu fiz justamente assim para vocês verem que ela é uma membrana fluida. E a membrana plasmática, ela é constituída de alguns componentes. O principal dela é a bicamada fosfolipídica, ou seja, é um fosfolipídio que constitui toda essa membrana, tá? Fernanda, o que é fosfolipídio? Fosfolipídio, como eu coloquei aqui, é um fosfato, uma cabeça de fosfato, digamos assim, com uma cauda de ácido graxo. Ele vai constituir o fosfolipídio, que é o que tem mais abundância na membrana plasmática. Essa bicamada de fosfolipídio é o que constitui a membrana plasmática. E o fosfolipídio é uma estrutura chamada de anfipática. Por quê? Porque a cabeça do fosfolipídio, ela é hidrofílica. Deixa eu ir para esse lado. Ela é hidrofílica. O que é isso? Ela é polar. Ela tem afinidade com a água. Já a cauda, que é de ácido graxo dos fosfolipídios, ela já é hidrofóbica. O que quer dizer apolar? Ela tem aversão à água, tá? Então, a membrana plasmática é constituída então de uma bicamada fosfolipídica, ou seja, duas camadas de fosfolipídio. As cabeças do fosfolipídio, elas estão viradas para onde tem água, que é o líquido extracelular e o citoplasma, tá bom? Já as caudas, que são apolares, ou seja, hidrofóbicas, elas estão viradas uma para as outras. E aqui no meio não passa água.
tá? Por quê? Porque elas são hidrofóbicas, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês como nós observamos a membrana plasmática no microscópio eletrônico. Vocês vão ver que vai aparecer duas linhas escuras e uma clara. Por quê? As linhas escuras é a fosfolipídio polar. E a membrana clara no meio é onde tem as caudas dos fosfolipídios, né? A parte hidrofóbica. Muito legal. Então, observe aí que eu coloquei para vocês verem. Além dessa bicamada fosfolipídica, nós temos também em sua estrutura, aqui ó, o colesterol. O colesterol é aquilo que eu tinha falado anteriormente. É ele que vai fazer com que a membrana tenha uma certa rigidez, tá? Mas tudo muito bem controlado. Ela nem é tão fluida e nem é tão rígida, por conta do colesterol. Aqui na membrana plasmática também, vamos observar que existem várias proteínas. E essas proteínas existem dois tipos, a proteína integral e a proteína periférica. Qual que é a diferença das duas? É que a proteína integral, ela vai atravessar de ponta a ponta a membrana plasmática. Ela vai dar acesso à parte externa da célula com a parte interna, possibilitando assim a passagem de algumas substâncias, de algum componente. Por exemplo, a proteína aquaporina é uma proteína que ela possibilita a passagem de água entre elas, tá? E a proteína integral, ela também é chamada de proteína transmembrana, tá bom? Ela pode ser desse tipo, quando ela só atravessa de ponta a ponta, ou você pode encontrar elas também como se ela atravessasse várias vezes a membrana. E aí a gente chama de proteína transmembrana de passagem múltipla, tá bom? Então, ela vai servir para passar um componente de um lado para o outro. Já a proteína periférica, ela, como já diz aqui, ela fica na periferia. Você vê que ela não atravessa a membrana plasmática. Ao contrário da proteína integral, que ela fica no meio dos fosfolipídios, por exemplo, para tentar deslocar ela é extremamente difícil. Ela não é arrancada assim do nada da membrana plasmática. Já a proteína periférica, ela consegue sim sair dali da membrana plasmática, por exemplo. Um exemplo de proteína periférica é a espectrina. A espectrina, ela faz parte ali do citoesqueleto, que nós vamos falar posteriormente dele. O citoesqueleto é aquele, deixei desse lado aqui, é aquele que dá estrutura para a célula. Lembra que eu falei na aula passada? Ele fica aqui dentro da célula e é ele que vai dar estrutura e permite a movimentação celular, tá? A espectrina, ela é uma proteína periférica, ela faz parte ali do citoesqueleto dos eritrócitos, tá? Dos glóbulos vermelhos. O que ela permite fazer? Ele permite a forma do eritrócito. Ela permite que ele seja um disco bicôncavo, tá? Então, graças a essa proteína periférica, a espectrina, que está ali junto com o citoesqueleto nos eritrócitos. Legal, né? E aí, gente, nós temos uma outra estrutura chamada de glicocálice. O que é glicocálice? O glicocálice são hidratos de carbono que ele pode estar ligado à proteína ou ao lipídio, no caso o fosfolipídio, tá? Quando ele está ligado à proteína, nós chamamos de glicoproteína. Quando ele está ligado ao fosfolipídio, ao lipídio, nós chamamos de glicolipídio. Ambos são glicocálice, mas cada um tem esse nome, tá? Então, para vocês terem ideia, para que serve? O glicocálice, ele faz reconhecimento celular. Ele possibilita reconhecer outras células. Também outras estruturas, por exemplo. Sabe o que é interessante aqui? Sabe o nosso sangue? Que pessoas têm tipo A, tipo B, AB, O. Então, graças a pequenas modificações nesses hidratos de carbono, é que se tem o sangue do tipo A, B e O. Muito top, né, gente? E aí, gente, aqui na próxima aula, nós vamos continuar falando da membrana plasmática, mas vamos falar sobre especializações da membrana. Exatamente, não acabou por aí. E depois vamos falar também sobre cada transporte entre a membrana.
Então, não perca as próximas aulas, tá bom? Para isso, não esqueçam de curtir, de comentar o que você achou dessa aula, se ela te ajudou, se ela serviu para o seu aprendizado e também de se inscrever no canal. Assina o sininho de notificações para vocês não perderem as próximas aulas, tá bom? Um grande beijo e até mais!